que acompanha a TVJC, começando mais um Torcida JC Debates, programa que hoje vai falar muito de Campeonato Pernambucano. A gente tem Santa Cruz e Náutico bem ameaçados de desclassificação, de não comparecer às semifinais do Campeonato Estadual. O Sport já classificado com a vitória de ontem, 1-0 em cima do Serra Talhada. O Santa perdeu para o Salgueiro por 1-0 no Sertão, mais uma queda coral no Sertão do Estado. E o Náutico, na reestreia do técnico Lisca, ficou no 2-2 com o Central na desértica Arena Pernambuco. Por isso, a gente vai falar muito hoje da situação de Náutico e Santa. A gente recebe aqui Felipe Amorim, que é setorista do Santa Cruz pelo JC. Tudo bom, Felipe? Tudo bom, Marcos? E Carlyle Paz Barreto, colunista do JC. Carlyle, que situação de Náutico e Santa? Alto risco de serem desclassificados. E os dois, né? Não é só um, não. Os dois. Lanterna e vice-lanterna, isso com 7 rodadas. Preocupa, Marcos. Preocupa porque você não tem uma perspectiva de melhora das duas equipes. O Náutico, principalmente. O Náutico tem Lisca, teve uma mudança de comando. Se essa motivação pode ser até melhorada, a questão da garra, da disposição em campo, a gente vê que o Náutico vai ter 3 jogos duríssimos pela frente. Um clássico e 2 jogos no Sertão. Difícil você visualizar os dois classificados para semifinais. Se fosse para apostar, eu acho que um dos dois fica no meio do caminho. Só repassando a classificação, o Sport já está classificado com 18 pontos, o Central o segundo com 11, o Salgueiro foi para a terceira colocação com 8 pontos, Serra, Santa Cruz e Náutico, os 3 somam 7 pontos, o Serra Talhada vence nos critérios de desempate, está em quarto lugar e seria o quarto colocado hoje. Santa Cruz e Náutico estariam fora das semifinais. Felipe, esse risco é grande de ambos ficarem fora? Você acredita que um fica, os dois ficam, os dois ainda conseguem se classificar? Então, eu lembro que na semana passada eu estive aqui, você me fez essa mesma pergunta e eu disse que dificilmente um dos dois ficaria de fora, mas hoje eu já mudo de opinião, até por conta do que Carlyle acabou de falar. Não tem perspectiva de melhora você olhando para o Náutico, por exemplo. Mudou o treinador, mas as peças são as mesmas. Você não viu uma melhora significativa de um jogo para o outro. No Santa Cruz, tem um elenco qualificado no papel, mas você não consegue ver reação por parte dele. Você não vê o Ricardinho conseguindo motivar os jogadores de uma forma que tenham mais iniciativa durante a partida. O sistema defensivo está tomando muitos gols. O ataque, por outro lado, em 7 jogos só fez 4, sendo um só de atacante. No papel você vê um time bom, mas na prática não está dando liga ainda esse Santa Cruz. E qual o principal problema? É o treinador que não está conseguindo extrair desse elenco qualificado, como você disse, é o melhor desses jogadores. Esses jogadores não são tão qualificados assim, ou não se encaixaram ainda no ano. 7 jogos e o Santa não consegue empolgar, Felipe. Qual o principal problema? Eu acredito que, claro que uma parte da culpa é do Ricardinho, que afinal é ele que avalia as contratações, é ele que coloca o time em campo, é ele que faz as substituições, mas não deve se colocar toda a culpa em cima dele. Afinal, foram com o Thiago Costa, sexta-feira, foram 17 contratações, é um time totalmente novo e o time ainda não deu liga, né? Tem o Bruno Mineiro, que seria o principal atacante da equipe, só conseguiu jogar meio tempo, se machucou contra o jogo contra o Serra. O Anderson Aquino, que também se machucou, voltou, mas ainda não está na condição de titular. Ou seja, assim, o time ainda, para mim, que cubro o Santa Cruz aqui pelo jornal, o time não encaixou ainda. Não encaixou por conta dos jogadores, que está faltando mais garra, mais determinação, mais vibração. O treinador não conseguiu esse encaixe, Carlyle? Acho que a base de tudo é a formação do elenco, Marcos. Eu acho que o elenco do Santa Cruz foi mal formado. São 17 contratações. Que se pelo menos 8 fossem jogadores que chegassem para vestir a camisa e para estar jogando bem, a situação seria outra. É falta de qualidade mesmo, isso você pode juntar para Náutico e Santa Cruz. Basicamente os mesmos problemas. Acho que tem problema na defesa, tem no ataque, tem, mas se fosse para escolher um setor, acho que o meio de campo dos dois. Acho que os volantes do Náutico, por exemplo, que um tem boa pegada, que é Jonanias, o outro teria uma boa saída, mas não encaixam. A pegada de Jonanias, ele precisaria sair um pouco mais, precisaria armar o time. Felipe Souto não tem marcação, poderia até jogar um pouco mais adiantado. Então, quando você tem... Hoje o cérebro do time, se antes era o meio de campo, hoje mais do que nunca é quem vem de trás, quem organiza a jogada. Santa Cruz a mesma coisa. Santa Cruz você tem Cita, Bileu foi deslocado agora, entrou o Bruninho. Você não tem um time já que tenha... que possa dar sustentabilidade para quem está na frente. E aí você vê... Os elencos se equivalem? Acho que no papel do Santa Cruz é melhor. O Náutico apostou muito na garotada. Claro, tem uma garotada aí de talento, mas quando você bota todo mundo de uma vez,
esse talento acaba sendo ofuscado. Você tem jogadores de velocidade, tem jogadores de habilidade, mas o conjunto não facilita. Santa Cruz você tem uns jogadores no papel melhores, mas, por exemplo, João Paulo oscila, Biteco faz 3 jogos que vem jogando muito mal, erra muito passe, substituído. A bola não chega lá na frente, foi substituído já. Enfim, é problema. E em curto prazo, são 3 rodadas apenas no Pernambucano, não vejo boas perspectivas não. Pode até se classificar, mas aí é chegando no mata-mata, dificilmente chegam na final. E as laterais não se firmaram ainda Dos dois Santa, times. né? Dos dois times. Quem para vocês tem um caminho mais complicado? O Náutico vai pegar, como o Carlari falou, pega o Serra Talhada no Sertão, o Sport, o clássico contra o Sport, e o Salgueiro também no Sertão. O Santa tem 2 jogos em casa, Central e Serra Talhada, e fecha com o Sport. Quem tem o caminho mais difícil? Pela sequência, seria o Náutico, na teoria, né? Que vai fazer um jogo fora contra o Serra, que é difícil jogar lá, o campo é ruim. O Santa Cruz já pagou por isso, né? Perdeu lá na segunda rodada. Depois tem um clássico. Tudo bem que o clássico é na Arena Pernambuco. Mas é num campo neutro, assim, é um campo que o Náutico não consegue ter uma vantagem contra os adversários aqui, contra o Sport e contra o Santa. E para encerrar contra o Salgueiro, como você disse. E o Santa Cruz não, são 2 jogos em casa, difíceis sim. Mas são 2 jogos em casa e se conseguir essas 2 vitórias, pode garantir a classificação e ir para a Ilha do Retiro já classificado. Mas a pressão, Carlyle, não está maior em cima do Santa. Por quê? Foi um investimento maior. As contratações do Santa foram de jogadores mais conhecidos do que o do Náutico. O Náutico apostou muito em jogadores, até pelo tamanho da folha. A folha do Náutico é em torno de 350 mil e do Santa 550. Então, 200 mil a mais por aí, a diferença salarial das 2 folhas dos 2 times. E o Santa tem a pressão no Ricardinho. Voltou forte, muito maior agora a pressão no Ricardinho. O Náutico não tem. O Lisca chega para ser o salvador. Então, em termos de caminho, o Náutico, na teoria, parece um pouco mais complicado, mas o Santa tem esse fator pressão no treinador que é maior. É porque o Santa Cruz não mudou o treinador e o Náutico já mudou, né? Talvez se não tivesse Lisca, a pressão estaria em Moacir Júnior, tivesse continuado, talvez igual de Ricardinho. E Ricardinho já ganhou o clássico, o Náutico ainda não. Então, e se você for colocar na balança, essa pressão pode ir embora se vencer o jogo da próxima semana. O Náutico é mais complicado, porque tem um clássico, tem 2 jogos fora no Sertão, isso que Felipe falou. O primeiro deles logo diante do pior gramado do estado. Além disso, tem jogos simultâneos pela Copa do Nordeste. Que também está ameaçado. Que também está ameaçado, hoje estaria fora. E Santa Cruz tem a semana inteira para se preparar. O Náutico não tem tempo, não vai ter descanso e Lisca vai ter que tentar tirar leite de pedra mais uma vez. O que mudou para esse ano? Os times Santa e Náutico estão... Porque eles estão com tanta dificuldade, Felipe, de ganhar desses jogos do time interior. Eles cresceram, os interioranos cresceram, ou os times da capital caíram muito em rendimento? Acredito que as 2 coisas. Tanto os times do interior, que tiveram o primeiro turno, foram 10 jogos, para ter uma basezinha no time, ter um entrosamento, já chegar com uma certa vantagem. E o Náutico e o Santa mudaram bastante o elenco do ano passado para cá. Aí, até o Santa Cruz e o Náutico conseguir um padrão de jogo que ainda estão buscando, demora um pouquinho. Enquanto o Central, que foi o campeão do primeiro turno, o Salgueiro, que vem jogando a Copa do Nordeste, o Serra Talhada também fez uma boa campanha no primeiro turno, já estão chegando embalado, os 2 times estão se acertando durante a competição. Se tem uma coisa que esse campeonato proporciona é isso, né, Carlyle? São os times do interior, a exceção do Salgueiro, chegarem com mais ritmo de jogo, né? Você vê uma melhora nesses interioranos ou só demérito de Náutico e Santa? Mas eu vejo muito mais demérito. Se você for ver o Náutico desse ano é bem pior do que o Náutico ano passado, que ele já não fez bonito. O Santa Cruz desse ano é bem pior do que o Santa Cruz do ano passado. Então não adianta você ficar, não, o interior vem crescendo, porque já, diferentemente de antigamente, tem preparadores físicos, auxiliares, tem campo de treino, tem centro de treinamento, antigamente não tinha isso. Mas eles também têm uma limitação financeira. E essa limitação financeira deveria fazer a diferença. O problema é que os clubes daqui, os grandes, com exceção do Sport, que também não vem jogando tão bem, apesar de estar sobrando no campeonato, só perdeu um jogo porque quis, porque foi com time reserva. Mas falando mais de Náutico e Santa Cruz, a limitação financeira que eles têm é bem menor do que a dos times do interior, ou seja, era para estar com um trabalho bem na frente. Falando em Sport, Carlyle, o Sport pode ser o fiel da balança, né? O Sport enfrenta já classificado, só perde a primeira colocação se perder os 3 jogos e o Central vencer os 3 jogos. Então o Sport já está classificado e é o primeiro colocado, né? Então ele pode ser o fiel da balança. Ele enfrenta o Salgueiro e tem os 2 clássicos. Isso. O que o Sport faz, Carlyle? Por isso que é mais complicado ainda para o Náutico.
Por quê? Porque o Sport vai enfrentar o Santa Cruz na última rodada. E nessa última rodada ele vai estar se classificar entre as quartas de final e a semifinal do Nordestão. Ou seja, a possibilidade é grande de botar o time reserva novamente. Pode ser o time reserva contra o Náutico? Pode sim. Mas aí como é na penúltima rodada ainda, tem tempo para pensar e até para ele escolher. Tem esse dilema, né? Tenta eliminar logo os principais adversários ou coloca time misto para ter a possibilidade de pegá-los no mata-mata do Pernambucano, mas poupando o time do Nordestão. É um dilema. Mas lembrando que entre a penúltima e a última rodada são 15 dias de descanso, né, no Campeonato Pernambucano, porque no fim de semana que intercala é a Copa do Nordestão. Mas e aí, Felipe? Joga com o time titular para eliminar já Náutico e Santa ou deixa a coisa caminhar com possibilidade de reencontrá-los mais à frente e aí correr o risco de ser eliminado? Eu acho que a vontade da torcida é essa, né? É ganhar para eliminar eles logo. Quanto mais dificultar, melhor. Para ir para a semifinal só com os 3 times do interior, que seria uma coisa inédita. Hein? Ainda não aconteceu aqui em Pernambuco, nesse formato novo do campeonato. Mas aí vamos ver, né? Porque o Eduardo Batista falou já, quando a primeira colocação estiver garantida, ele vai usar os reservas para poupar, visando já a Copa do Nordeste. Aí vamos ver rodada a rodada como é que vai acontecer. Os grandes crescem no mata-mata. Se tiver possibilidade de eliminar um ou outro, tem que tentar. Porque se chegar no mata-mata, chega em condições iguais, o Sport hoje está 11 pontos na frente, né? Mas chega no mata-mata equivalente e corre o risco sim. Corre o risco de sim ser eliminado diante de um grande, mesmo um grande vindo tão mal agora. É isso aí. Vamos ver o que vai acontecer. Valeu, Felipe. Valeu, Carlalho. E a gente volta a qualquer momento direto aqui da redação do Jornal do Comércio.